Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que bem. Estamos aqui iniciando nossa penúltima aula, né? Semana que vem faremos a revisão então do conteúdo com o formulário, a última avaliação do nosso ano, a última avaliação do nosso bimestre. Tranquilos? Então, vamos lá. Dando continuidade, a gente está falando sobre os diferentes tipos de ginástica, né? E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as artes circenses. Na aula passada a gente falou um pouquinho da história, do circo, etc., porque é muito importante, foi da onde surgiu efetivamente a ginástica, né? Os diversos tipos de ginásticas, né? E hoje, então, nós vamos falar efetivamente das artes circenses, né? Então, ao longo do século, o ser humano desenvolveu uma série de habilidades, né? E destrezas, né, que foram incorporadas ao circo e transformadas até chegar à forma que conhecemos hoje, né? Então essas habilidades, elas podem ser divididas, segundo o estudo de Duprat, né, da seguinte forma. Então, a gente tem atividades acrobáticas, né? O que inclui as atividades acrobáticas? Seriam as aéreas, as corpóreas e o trampolim. O que seriam as aéreas? As aéreas seriam o trapézio, tecido e lira. As corpóreas seriam no solo, né? A ginástica acrobática corporais, né? Corpóreas. Seriam no solo, em duplas, trios ou em grupos de contorcionismos, né? E a de trampolim seria o trampolim acrobático, né? A báscula russa, a massa russa e etc. E também temos a de manipulação de objetos, que são os malabares, né? Que também é considerado uma ginástica, com bolas, claves, diablos, swing com claves ou bastões malabáricos, né, de contato. Depois nós temos o de equilíbrio, né? O que cai nos de equilíbrios? Equilíbrios de objetos, que seriam claves e bastões, sobre objetos, né? Perna de pau, monociclo, corda bamba, bicicleta, rola-rola, enfim. E temos os acrobáticos, né? Os de equilíbrio acrobático, que seriam as paradas de mão, mão a mão, né? Duplas, trios e grupos. Então essa seria uma classificação das formas de ginásticas existentes, né? A ginástica acrobática, então, é uma modalidade competitiva, né? Reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG, né? E demais ginásticas competitivas são a aeróbica, artística, rítmica e a de trampolim. Todas essas modalidades olímpicas, né? A história, então, da ginástica acrobática, então, os exercícios acrobáticos, eles fazem parte da cultura corporal desde os tempos antigos, né? Como demonstram os achados arqueológicos do México, China e Egito. Como não existiam os equipamentos específicos, né, durante o período da Idade Média, a prática as práticas acrobáticas faziam parte dos espetáculos apresentados por grupos de artistas na Europa. Então, no início do século XX, os exercícios de acrobacia tiveram dois momentos de desenvolvimento diferentes. Em um deles, houve a inclusão de equipamentos, né, como trapézio e cordas, né, nos espetáculos circenses, e outro com a realização de saltos, né, pirâmides humanas e atividades que acabou transformando a prática em uma prática esportiva. No século XX, então, no início do século XX, os exercícios da acrobacia tiveram dois movimentos de desenvolvimento diferente. Um deles, então, foi a inclusão a inclusão de equipamentos, né, como trapézio e cordas, como eu acabei de falar, nos espetáculos circenses, e outro, a realização de saltos e pirâmides. Então, a então União das Repúblicas Soviéticas, né, a URSS, foi o primeiro país a tornar a ginástica acrobática um esporte, organizando então as primeiras regras e realizando a primeira competição da modalidade, no ano de 1939, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Outros países passaram a reconhecer então o esporte. O primeiro torneio internacional de ginástica acrobática foi realizado na Polônia no ano de 1957.
A ginástica acrobática, então, ela surgiu no Brasil pela Escola da Aeronáutica do Rio de Janeiro, né, que publicou em 1945 o livro Normas para Instruções de Saltos Acrobáticos Elementares. Então, com o desenvolvimento da educação física, ela passou a ser ensinada nas escolas públicas, né, junto com a ginástica olímpica, antigo nome da ginástica artística, né? Já em 1993, então, foi realizado em Minas Gerais o primeiro campeonato de ginástica acrobática no Brasil. A ginástica acrobática, então, tem pouca popularidade no Brasil, muito em função dela não ser um esporte olímpico, né? O que dificulta a sua divulgação nos meios de comunicação, comprometendo, então, a ampliação e interesse do público, patrocinadores, etc., e formação de futuros atletas aqui no nosso país. As características, então, da ginástica acrobática, ela é uma modalidade que integra movimentos de dança, elementos da ginástica artística e acrobacias, né? Os exercícios são realizados com acompanhamento musical, exigindo harmonia, então, entre os movimentos, os companheiros e as expressões corporais faciais. As regras básicas exigem que os ginastas executem formações chamadas de figuras ou pirâmides, né? Combinando 3 tipos de exercício: de equilíbrio, dinâmicos e combinados. Nos exercícios, então, de equilíbrio, os ginastas eles devem permanecer 3 segundos em cada elemento, podendo realizar movimentos de ligação entre eles. Nos exercícios dinâmicos, são executados saltos, piruetas, né? E os exercícios combinados são incluídos elementos dos exercícios de equilíbrio e dinâmico, né? Como o nome já diz, combinado, que é uma junção dos 2 elementos da prática dessa atividade. As competições, então, são disputadas em 5 modalidades oficiais: em duplas, né? Femininas, duplas masculinas, duplas mistas, trios femininos e quartetos masculinos. As apresentações, então, são chamadas de séries, né? Ou rotinas. São executadas em um tablado de 12x12, que é aquele que é realizada a apresentação de solo, né? Da ginástica artística e a rítmica. Então, semelhante ao tablado da ginástica rítmica, como eu falei, os pares ou grupos, né, têm 2 minutos e meio, né, para apresentar a combinação coreográfica, agregando elementos, então, acrobáticos individuais e coletivos, e as séries são realizadas nos itens execução, dificuldade, são avaliadas, né, nos itens execução, dificuldade, coreografia, musicalidade e expressões e parceria entre os ginastas. Então, ao mesmo tempo que são realizados movimentos, por mais que a competição, né, a prova seja em equipe, há a obrigatoriedade da execução de movimentos solos e também em equipes, junto com o seu parceiro, e respeitando, então, essas características para a avaliação, como eu citei: execução, dificuldade, coreografia, musicalidade, etc. Tudo em harmonia. Tranquilos, então, galera? A gente fecha aqui, então, nosso conteúdo sobre ginástica. Lembrando que na nossa próxima aula, então, a gente tem a revisão do nosso bimestre com a nossa última avaliação. Para quem ainda não fez a avaliação anterior, que era o formulário, corre lá na revisão da semana 4, tá o primeiro formulário, para vocês poderem fazer. Tranquilos, então, galera? Grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.